De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. O jogador de futebol Bruno Fernandes recebeu um habeas corpus para responder em liberdade, já que o caso ainda não foi julgado. Ele cumpriu apenas 6 anos dos 22 que foi condenado. Bruno é acusado de ser o mandante do assassinato da modelo Elisa Samúdio. A repercussão desse caso se deu no momento em que ele foi contratado pelo clube Boa Esporte de Minas Gerais. A lentidão na justiça brasileira faz com que casos como esse demorem a ser resolvidos e ficam no ar várias questões. Então, para nos ajudar a esclarecer esse assunto, nós temos aqui nos nossos estúdios o advogado Silvio Alckmin. Muito obrigado, doutor Silvio, por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Só aproveitar um gancho aqui no começo do... Oi também, doutor Silvio. Tudo bem, Bono? Tudo jóia. É o seguinte, só para deixar claro para o nosso ouvinte e o nosso telespectador também, assim, a gente não vai se debruçar nesse bloco aqui do Redação Novo Tempo sobre o caso específico do goleiro Bruno. Lógico, em vários momentos a gente vai acabar pincelando, mas a gente está usando esse caso como um gancho para a gente falar de coisas que são muito importantes e mais profundas que estão relacionadas a esse caso, né? Como a morosidade, ou seja, a demora da justiça brasileira, entre outros temas como ressocialização de pessoas egressas do sistema penitenciário brasileiro, né? Só para deixar claro. É exatamente isso. A gente não está aqui, inclusive, para fazer qualquer julgamento de valor, né? Porque Sim. a gente não tem esse direito, sobre o goleiro Bruno ou não. A gente está E nem sobre a justiça, né? Nem estamos para julgar a justiça. Nem para julgar a justiça. Mas a gente pode palpitar. A gente pode dar alguns palpites. Não, na verdade, a gente pode levantar algumas questões. Porque, assim, uma coisa que me chama a atenção é a seguinte. A gente poderia afirmar que quando a gente tem um caso que não é resolvido num determinado tempo, a justiça, ela está errando por simplesmente não resolver o caso? Sim, eu entendo que sim. O papel principal da justiça é trazer a paz social. Esse é o principal elemento que existe na justiça. A justiça foi feita para isso. Quando lá atrás optou-se em levar ao Estado para que ele eliminasse um problema entre duas partes, pressupõe-se que esse problema seja resolvido de forma rápida. Quando você não resolve de forma rápida, você cria maiores problemas. Indiretamente, a injustiça, mesmo que acredite-se de outra forma, ela acontece se você não prestar a tutela, se o Estado não prestar a tutela que ele tem que prestar num tempo rápido. Então, realmente, a injustiça que muitas vezes acontece, uma pessoa que eventualmente é presa por uma situação que é questionável e depois ficou presa 2, 3, 5 anos, e constata-se que, na verdade, não, ela era um homônimo, ela era inocente, é a maior certeza de injustiça. Isso acontece reiteradas vezes, diariamente. Todo mundo que opera no sistema jurídico tem um caso para contar. Pegando até o gancho dessa análise em relação ao nosso exemplo aqui, que é o caso do goleiro Bruno, muita gente, inclusive, às vezes está confusa aí em casa, não está entendendo, né? De repente está achando assim, ele foi absolvido, então... Não é o caso, né? Ele foi julgado em primeira instância e aí os advogados dele entraram com um recurso. E ele foi condenado a cumprir 22 anos de prisão. Isso. E aí os advogados entraram com um recurso pedindo para que ele seja julgado em segunda instância, ou seja, rever essa decisão. Isso. Só que o que acontece? Esse pedido está demorando um tempão, acho que são quase 4 anos aí que um juiz não está dando assim... São 6 anos, não são? Mas é que 2 anos e meio, mais ou menos, ele passou com... Ele está preso provisoriamente. Provisoriamente. Okay, exatamente. Inclusive, a situação, se me permite, no que tange às prisões de natureza cautelares, ou seja, aquelas prisões que existem no 382 do Código Penal para garantir a ordem pública, para evitar que... Enfim, existe até uma situação extremamente interessante em que o indivíduo é preso para preservar a própria segurança dele. Isso existe. E é algo assim que para algumas pessoas falam, mas espera aí, como isso acontece? Às vezes é tão perigoso o indivíduo ficar solto, na incerteza se ele é culpado ou se ele é inocente, que a própria sociedade pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, por isso se... A gente já viu várias vezes esse tipo de coisa acontecendo. Sempre tem isso. Mas tem um outro lado também que ele pode ser um perigo para a sociedade. Tem alguma lei, alguma coisa que diz assim, doutor, que em casos de grande repercussão, que a pessoa pode apresentar um risco para a sociedade, que ele deve estar preso, responder
prisão preventiva? Sim, essa é a ideia que existe da prisão preventiva. A prisão que vai garantir o quê? A segurança, a estabilidade processual. Tá? Certo. Isso é extremamente interessante de ser trazido, porque algumas vezes isso fica um pouco nebuloso para as pessoas. Porque o indivíduo é preso, mas ele não foi julgado, ele está preso. Ele está preso por quê? Isso. Ele está preso para garantir a ordem processual, ou seja, que o processo exista de uma maneira correta, que o processo transcorra de uma maneira adequada e que haja uma prestação jurisdicional. Ou seja, que haja, ele é culpado ou ele é inocente. Ele não pode interferir no processo. Há ainda quem interfira, e existe um tipo penal em que quando o indivíduo vai e coage a testemunha, o indivíduo vai e ele comete alguns crimes tentando obstar o andamento processual. Isso existe, isso acontece, e efetivamente essa situação ela tem que ser tolhida pelo Poder Judiciário, e tem acontecido. Só que o Poder Judiciário só trabalha através de provocação. O Poder Judiciário ele é inerte. O Poder Judiciário ele está sempre parado, aguardando que alguém provoque. Há uma necessidade de uma provocação. Isso é um princípio, né? E às vezes isso não acontece. Em casos de grande repercussão, sim, mas nos menores casos não, principalmente em violência doméstica. A mulher, muitas vezes a mulher que é vítima de um espancamento, do marido violento, ela não tem, muitas vezes, o assessoramento de um advogado, alguma coisa, e às vezes a coisa é muito rápida. Ela vai lá, registra o boletim de ocorrência, instaura um processo. Nesse meio tempo, acontece o pior. Não, eu só ia, enquanto o Silvio estava explicando, eu ia dizer que esse tipo de prisão preventiva ocorre muito agora, a gente tem acompanhado com a Lava Jato, né? São muitas pessoas que a Lava Jato tem prendido, mas elas não foram julgadas, não foram condenadas, mas há esse caso. Prende-se o político, o envolvido no caso, para evitar que ele destrua provas, para evitar que ele faça o que o Silvio falou aqui, de coagir testemunhas, de impedir que a justiça descubra outras coisas. Então, preventivamente, se prende a pessoa para evitar que ela vá atrapalhar depois. E foi o que aconteceu com o Bruno, né? Ele foi preso preventivamente. Inicialmente, aí julgaram, ele continuou preso, só que daí os advogados entraram com um pedido para rever essa decisão, demorou demais, aí os advogados entraram com outro pedido falando assim, tá demorando demais, ele tem que responder agora em liberdade a esse segundo... Então tem uma brecha na lei para isso. Nesse ponto aí de que o Leite colocou agora, de que, então, como houve uma demora por uma resposta... por essa... segundo julgamento? Por esse segundo julgamento, então ele está solto. Existe uma possibilidade de, então, por conta de uma lentidão, algum indivíduo se beneficiar de alguma forma com isso? Sim, na verdade, eu entendo, não um benefício, tá? Como advogado, eu entendo que não seria o benefício. Seria o seguinte, ele é um direito. Entendeu? O benefício é algo que lhe agrega, direito é algo que lhe é assegurado. Então, sob o ponto de vista técnico, ele tem esse direito. Ele tem o direito ao Estado julgar de maneira rápida, célere isso. Só que quando o Estado deixa de fazer isso, o que acontece? O Estado tem obrigação. Ok, eu, Estado, não consigo julgar você rapidamente, eu tenho dúvida entre a existência de um condenado, de um culpado solto e uma pessoa que é inocente preso, é melhor deixar o outro solto. Então, esse é o pensamento básico. Não fazendo um juízo valorativo de maneira alguma sobre o caso, tá? Mas, enfim, a necessidade da pessoa permanecer solta, ou seja, ela é premente. Só que daí eu pergunto para você, de quantas pessoas efetivamente vocês têm notícia que isso aconteceu? Pouquíssimos. É justamente porque é público, né? Exatamente, porque às vezes o processo demora. Quando o processo tem uma maior repercussão, o processo existe de uma maneira... Nós verificamos, nós advogados, que o processo que ele tem notoriedade e tudo mais, ele assim, é analisado de uma maneira um pouco diferente. É isso que a gente às vezes sente, entendeu? Agora, doutor, você ia falar uma coisa, Suzane? Não, eu ia perguntar onde é que está o problema. Está faltando gente para trabalhar? Por isso que tem muitos processos empilhados? Onde é que está o... Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho uma visão, vamos dizer, um pouquinho radical nesse sentido, tá? Em função até mesmo da minha formação. Eu sou egresso da indústria, então as ferramentas da qualidade fazem parte de mim. E eu vejo o seguinte, no judiciário, a forma de tratativa ela é extremamente burocratizada. Eu não digo que ela tem que deixar de ser legal, que ela tem que deixar de seguir o trâmite legal. Isso eu nunca diria. Mas eu digo o seguinte, a procedimentação é muito lenta.
A minha percepção como operador do direito, como advogado que necessita, é que não há um manejo rápido por parte daqueles que devem prestar. Eu não estou falando de juiz, eu não estou falando de promotor, eu não estou falando de serventuário simplesmente. Eu estou falando que o manejo, o nosso sistema, por exemplo, o sistema operacional mesmo do tribunal, é extremamente falho. O sistema é muito debilitado para nós, advogados. Nós temos uma dificuldade. Imaginem vocês que ontem eu entrei com 4 mandados de segurança, por exemplo, dando um exemplo prático. Eu fiz 4 mandados de segurança. Cada peça eu tinha que juntar item a item, que não poderia ter mais que 1.5 mega, que teria que ser quebrado. Pasmem vocês, eu tinha 400 imagens para juntar. Eu demorei exatamente 5 horas para fazer isso. Eu sou uma pessoa boa de informática. Agora, então tem uma coisa técnica aí também, né? Mas aí é o seguinte, pegando essa explicação, inclusive, é interessante essa comparação entre, né, o processo judicial e a indústria, né, que o senhor fez, porque vem dali. A gente está tendo uma demora no caso. O caso do goleiro Bruno, ele está sendo acusado de um assassinato. Não sabemos realmente, né? Vai ser condenado em segunda instância? Não, a gente não está aqui para dar o veredito. Agora, se realmente ele cometeu o assassinato, ele é uma pessoa perigosa para estar solta. Mas ele pode não ter cometido o assassinato, ele e é pode, por isso que ele está em liberdade. Ele falou que é preferível. Mas então a gente não deveria ter uma pressão para que acontecesse esse julgamento e a gente resolvesse o caso? Em contrapartida, a gente pode estar colocando uma pessoa perigosa na rua que pode cometer o crime de novo? Volto a dizer, não estou falando especificamente do Bruno, a gente está pegando o caso dele para falar de outras situações. Mas não pode acontecer a mesma situação com realmente um assassino? Infelizmente, a justiça como o ser humano, ela é falha. A justiça, ela vem do ser humano e nós somos falhos. Então, eu sempre falo isso, eu tenho isso para mim. A falibilidade humana, ela existe, não somente no judiciário, mas no sistema técnico que ampara o poder judiciário, ele existe. Entre culpar um inocente e absolver e deixar livre um culpado, nós devemos optar em, evidentemente, que o inocente não padeça. Porque não são poucas as histórias de pessoas que ficaram presas e eram inocentes depois de 20, 30 anos. Isso é normal. Assim, isso acontece de forma reiterada. Existe até um levantamento do próprio CNJ. A gente teve os dados recentemente agora, mostrando um percentual absurdo de pessoas que estão numa condição que é ainda mais complicada do que a do goleiro Bruno. Pessoas que estão presas naquele modelo de prisão preventiva, aguardando um julgamento. Quer dizer, o Bruno ele já passou pelo julgamento da primeira instância. Há um número enorme de presos pela primeira coisas nem piores. pelo julgamento foram. E tem coisas piores. Eu trago a título de exemplo, evidentemente, como advogado, eu não posso falar de casos específicos, mas eu posso falar de situações sem, evidentemente, relacionar pessoas. E o que acontece é o seguinte, eu tenho casos de um caso, evidentemente, recente, até falei contigo do caso, né? Eu falava que a pessoa foi condenada ao regime aberto. E, de repente, essa pessoa que foi condenada ao regime aberto me liga um familiar e fala, olha, escuta, ele está aqui na delegacia, ele está aguardando aqui junto com algumas pessoas um pouco perigosas aqui. Eis que eu chego lá e essa pessoa está esperando ao lado de, realmente, pessoas muito perigosas, não vê o tipo de crime que a pessoa fez. Sim. Enfim, que justiça é essa? Aí eu vou consultar no sistema da Polícia Civil, não consta o mandado de prisão dele. Peraí, como é que ele está? Como é que ele está? Então, ele foi preso Ele foi preso através de uma folha, pasmem vocês, evidentemente o juiz mandou, na verdade, uma audiência de advertência, que chama para a pessoa, só que o erro começou lá atrás, ele foi condenado em 2011, e nós estávamos desde 2011 procurando o processo na VEC, que é várias execuções criminais, e ninguém acha, tem que ver, não tá aqui é no interior, tá em tal lugar. O documento mesmo, o processo, ninguém sabia onde, assim... Perdeu. Não é que perdeu, não existia no sistema. Eu tirei um print da tela, o juiz, com extrema sapiência, olhou e falou, não, doutor, realmente isso aqui tem procedência, mas eu, como juiz, tenho que cumprir a lei. Ele foi dado como ele não tinha local incerto e sabido, em Lins. Entende? Então, esse tipo de coisa que realmente chama os olhos. Isso acontece todo dia. Pois é. Agora, tem um outro... Nossa, tem uma frase que eu vi de uma reportagem, usando ainda o exemplo do goleiro Bruno para trazer um outro ponto aqui, que eu achei muito interessante. Era uma reportagem do jornal É o País, uma amiga minha que ela compartilhou um trecho dessa frase e falava o seguinte, sobre o goleiro Bruno especificamente, porque tem toda uma polêmica, né? Muita gente falando,
quem nunca errou, que atira a primeira pedra e tudo mais, né? Falando, olha, mas ele está saindo do sistema penitenciário, então precisa dar uma chance para a pessoa que sai e tudo mais. E aí tem uma frase que ajuda a elucidar muito bem essa questão aqui, do meu ponto de vista, acho que ajuda. Fala assim, ó, não se trata de um ex-presidiário que cumpriu pena e busca reintegrar-se à sociedade. Trata-se, na verdade, de um homem que foi condenado em primeira instância por um crime bárbaro como mandante de assassinato de Elisa Samúdio, mãe do filho dele, e que por culpa da morosidade, ou seja, da demora do judiciário brasileiro, aguarda em liberdade o desfecho do processo. A gente não está falando de um caso específico aqui de alguém que cumpriu uma pena toda e que agora está livre e que precisa ser reintegrada novamente à sociedade. A gente está falando de alguém que está usando uma brecha da lei para poder esperar em liberdade o julgamento de segunda instância do seu caso. Só para deixar claro que não é a mesma situação de alguém que já cumpriu toda uma pena e está voltando para a sociedade. Então, eu vou além. E se eventualmente, aí eu faço um questionamento. E eventualmente, se o tribunal, a segunda instância, considerar que ele é inocente? Ele está livre. Tecnicamente, ele cumpriu a pena por 6 anos, 5, 10, seja lá quanto tempo for, que ele vai ficar quando for. E ele é inocente. E aí? Aí nós temos uma outra situação. Nós mantivemos uma pessoa que foi declarada inocente durante X anos preso pela demora também. É um problema, tudo isso causado pela demora do sistema. A demora na prestação judicial, ela causa muitos problemas a todos. E nós estamos nos atendo ao caso penal. Eu vou falar para vocês de outras áreas que, sim, são tão graves quanto essa. Eu vou dar um exemplo de direito de família, em que muitas vezes é retirada a guarda de um pai ou de uma mãe e demora 1 ano, eventualmente, para restabelecer. Entendeu? Tem casos que nós tivemos contatos aqui que a mãe ficou 1 ano brigando na justiça para poder ver o filho. E é um tempo que não volta, né? Não volta. Agora, doutor, vamos voltar num ponto que a Suzane levantou aqui no começo da discussão. Ela perguntou mais ou menos assim, né? Isso acontece porque falta gente? E aí o senhor trouxe o exemplo da indústria e deu exemplos aqui também de como os processos têm a sua burocracia e tudo mais. Na sua visão, obviamente, onde é que está esse problema? Porque, claro, a gente vai precisar realmente, num processo como esse, um processo judicial, de muito papel, de muitas questões para a gente chegar a um resultado. Então, sobra burocracia mesmo nessa área ou não? A burocracia está toda certa ali. O que falta é gente para poder lidar com essa burocracia. Porque uma coisa que não há como negar é de que esse tempo ele está um pouco... demais, né? Está um pouco alto, Falta, na verdade, no meu ponto de vista, tá? Em alguns locais, falando como operador do direito, como advogado, como parte de toda uma engrenagem de um sistema, tá? Na minha opinião, é o seguinte: existem muitas pessoas em algumas áreas, mas elas não são extremamente hábeis, elas não são extremamente técnicas para executar a tarefa que executam. Eu vou dar um exemplo clássico. Você chegar numa delegacia, quem já passou por isso, pode falar, quem não passou, um dia talvez vai passar. Você chega lá, quando garoto, fiz a SDFG da vida lá, aprendi a digitar. Exatamente. Então eu aprendi. Hoje eu digito com uma maestria muito grande, até mesmo pela predileção por computadores. Você chega numa delegacia em que você quer fazer um boletim de ocorrências. Você pega um escrivão de polícia, que ele não consegue digitar na velocidade que a pessoa fala. Nossa. Isso acontece. Só que acontece um outro problema também, que eu sou um grande defensor, e eu falo, a polícia às vezes ela é sobrecarregada com coisas que não precisava. Ela está com flagrante de tráfico de entorpecentes sentado aqui do lado, e tem um senhor sentado aí onde vocês estão, falando o seguinte: eu perdi meu RG e vim registrar um BO. Meu amigo, a internet, você pode fazer pela internet. Ou seja, existe todo esse problema. E a pessoa se nega também. Não, eu não quero, eu quero fazer o BO aqui. Tudo bem, você vai ter que esperar. É uma garantia, né? Porque o delegado tem um prazo para fechar o flagrante. 24 horas, senão o rapaz vai embora. E aí você chega e a pessoa fica irritada. Aquela delegacia de polícia não faz nada. Aquele delegado fica demorando. Não, gente. E tem um outro pior ainda. A pessoa é vítima de um estelionato. Procura, às vezes, um colega. Eu tenho para mim o seguinte: o papel do advogado é servir ao cliente. Meu caro, você vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência,
você tem todas as provas, o delegado não vai ter tempo de pormenorizar numa peça bonitinho. Faz um elemento chamado notícia criminis, que se escreve notitia criminis. O advogado vai lá, já entrega as provas. Para o setor de investigação já sai tudo prontinho para o SI, que eles falam. O SI resolve rapidinho, no jargão popular deles lá, racha o BO, que eles falam na delegacia. Vai lá, racha o BO, resolve, corre. Não, eles fazem um boletim de ocorrência, aí a escrivã tem que mandar intimar a pessoa vai lá, não é só isso, espera aí que eu vou falar para você. E pega a escrivã que vai... Tecla por tecla. Tecla por tecla. 3 Agora, horas. milho, como o pessoal questionamento, diz. porque assim, numa empresa, como ela depende de dinheiro para sobreviver, tudo vai ter que funcionar muito bem. O presidente vai apertar o cerco para os seus gerentes e assim por diante, porque tem que ganhar dinheiro. Nesse caso, não é bem assim. Quem poderia vir e resolver a situação ou o que poderia acontecer para que esse detalhe, esses prazos fossem encurtados, né? Por exemplo, no próprio sistema que ele está falando, no sistema físico, né? Que não tem ainda uma inteligência, uma coisa que pudesse ser resolvida de maneira rápida. Então, pasmem vocês, praticamente todos os processos agora são digitais. Aí eu falo para você, são digitais. Mas, por exemplo, em alguns casos, por exemplo, na delegacia, ele não vai digital, ele é físico, alguém tem que escanear e jogar no sistema depois da denúncia. Isso demora, às vezes, doutor, peraí, vai ter denúncia, não vai, tem que esperar digitalizar. Ou seja, o sistema não funciona adequadamente. Mas aí você, respondendo sua pergunta, na indústria, o indivíduo não serve, ele não atende, ou seja, no mercado normal, ele não atende a expectativa, você vai lá e troca ele por alguém mais eficiente. Claro. No Estado não existe isso aí, é muito mais difícil. Eu falo por experiência, que eu atuo em área administrativa. Existem as regras do servidor público estadual, municipal, federal, só que para você detectar que ele não tem a capacidade técnica, que ele não atende e tudo mais, você não consegue às vezes. E às vezes o próprio indivíduo é tão desestimulado que ele sabe que ele começou lá, ele vai se aposentar com aquele salário, às vezes ele não tem perspectiva de alguma coisa a mais. E o gestor público também não tem, às vezes, aquele ímpeto de ir lá e tentar. Polícia Civil é um exemplo prático. Faltam, na minha opinião, faltam policiais, faltam delegados, na minha opinião, como advogado. Entendeu? Eu vejo algumas coisas assim que você fica abismado. Às vezes você chega na delegacia, não, o delegado está cobrindo o outro. Às vezes na minha cidade, por exemplo, um delegado cobre quase que metade de uma cidade, quando não cobre a cidade inteira, gente. É inconcebível isso. Tem 2 flagrantes, um em cada delegacia, como é que ele faz? Ele tem que acompanhar os 2. A lei diz que ele tem que acompanhar o flagrante. Só que tem um aqui, um lá, o que você vai fazer? Não é onipresente. E esse é só o começo de todo o processo que o você tem delegado outras é o instâncias, papel né? inicial e principal. Eu falo, a polícia ela tem um papel inicial e principal. Só que ela não tem estrutura física, ela não tem estrutura de pessoal. Às vezes falta material, que a gente já viu. Como é que você vai prestar a justiça nesse sentido? Mas muito interessante ter o senhor aqui, doutor, para explicar, né, esse dia a dia dos processos que a gente não conhece, nosso telespectador, o nosso ouvinte não conhece, e foi muito interessante a sua participação. Acabam resultando em situações como essa, que é o nosso que a gente está vivendo Trouxe uma agora. outra realidade, né? Muito obrigado, doutor, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. A gente faz uma parada agora para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre a decisão da Justiça Europeia em proibir o uso de símbolos religiosos no trabalho. Seria discriminação? Mas e a empresa? Será que ela não tem autonomia para estabelecer as suas próprias regras? Essa é uma discussão que você não pode ficar de fora. E a gente volta em 2 minutos, não saia daí.